Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que as nossas atividades estão aqui no nosso livro EMAI Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos a nossa aula de número 34, certo? Então já separa aí, pessoal, o seu material. Já abre o seu livro Emaile Escrever na segunda parte, onde estão as atividades de língua portuguesa, certo? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a atividade 5A, que está nas páginas 156 e 157. Então, estamos trabalhando o nosso projeto didático, trabalhando o nosso suporte de texto jornal e trabalhando as características, né, desse gênero textual, certo? Aqui na atividade 5A, o título é Identificando Aspectos de uma Carta de Leitor, certo? Essa é a atividade que nós encontramos no livro, esse enunciado. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas importantes. Antes de falarmos sobre a carta de leitor, o que de fato é uma carta de leitor, nós vamos relembrar alguns aspectos importantes da carta. A primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é se vocês sabem o que é e para que serve uma carta. Vocês se lembram qual é a função desse gênero textual? Para que ele serve? E outra pergunta: quem aí já leu ou escreveu uma carta? Essas perguntas você pode fazer aí juntamente com os adultos que convivem com vocês na sua casa, porque nesse momento as atividades estão online, né? Nós estamos com atividades remotas. Então não é possível fazer essas perguntas aos seus colegas na escola. E mais uma perguntinha: para quem escreveu e com qual finalidade? Então, sempre que uma carta ela é escrita com uma finalidade, um objetivo. E são esses aspectos que nós vamos ver na aula de hoje, pessoal. Eu trouxe aqui um pequeno lembrete para que vocês recordem um pouquinho do que são, né? Ou do que, além do que são, também para que servem as cartas, né? A troca de cartas é uma prática muito antiga, né? Que não começou nos dias de hoje. Ela é muito antiga. E essa troca de cartas, ela sempre vai ocorrer entre o remetente, que é quem escreve, e o destinatário, que é quem vai receber. E é uma das formas mais eficazes de comunicação. Nos dias de hoje, as cartas, além das cartas que são enviadas através dos correios, há também uma outra forma de comunicação através de cartas, que são os e-mails, além das mensagens por celular. Só que cada um desses textos, desses tipos de textos, né? Cada um deles tem as suas características próprias. Da mesma forma como eu escrevo uma mensagem no aplicativo, é a mesma forma que eu vou usar para escrever uma carta, utilizando papel? Não, né? São formas diferentes. Lembrando que a carta, ele é um gênero que pode cumprir várias funções diferentes. Ou seja, pode ser uma carta de reclamação, pode ser uma carta de reivindicação, que é quando está o quê? Cobrando algo, cobrando que os seus direitos sejam respeitados, ou uma carta de solicitação, que é uma carta que está fazendo um pedido. Então, além da carta pessoal, né, que ela é importante para haver essa comunicação entre as pessoas, há também esses outros tipos de carta que a professora trouxe aqui para vocês. Cartas como essas, né, que eu acabei de dizer aqui, ó, que são essas aqui, cartas de reclamação, de reivindicação, de solicitação e até mesmo as cartas pessoais, né, elas são parte da nossa vida cotidiana, ou seja, no nosso dia a dia, com toda certeza, na nossa casa, nós vamos encontrar algum, né, tipo de cartas como essas.
E as cartas, elas são importantes porque quem escreve, quem é o autor da carta, ele tem a oportunidade de comunicar aquilo que ele deseja comunicar a outro, né? E assim exercer a sua cidadania, certo? Bom, deu para relembrar um pouquinho sobre as cartas, então agora nós vamos à atividade de hoje. Eu vou trazer para vocês 5 cartas diferentes e nós vamos realizar a atividade que está aí no seu livro, certo? É claro que o espaço que tem aí no livro não será suficiente, principalmente na página 156, mas vocês podem realizar no caderno também os registros dessa atividade, certo? Então, a primeira carta que nós vamos conhecer, olha só, todas elas eu pesquisei na internet, tem aqui o site direitinho onde eu pesquisei. Essa carta aqui eu achei ela muito bacana, porque ela está indicando as partes da carta, o local e a data, a saudação, o assunto da carta, que é tudo isso aqui, né, que é o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Então, quem escreveu a carta? Ó, quem está assinando, a Bianca. Quem vai receber a carta? Ó, a Amanda, o nome dela aqui no início da carta. Então, nós vamos ler essa carta. Porto Alegre, 20 de setembro de 2009. Querida Amanda, estou com saudades das nossas conversas. Aqui em Porto Alegre está tudo bem. Meu curso termina em poucos meses. Logo voltarei para a nossa cidade natal e poderemos conversar muito. Gostaria de saber como estão todos de sua família e o que você tem feito de bom. Não deixe de escrever contando as novidades. Com carinho, Bianca. E aí, pessoal? Que tipo de carta vocês acham que é esta aqui, que tem essa estrutura? O que vocês acham? Esta aqui é uma carta pessoal, porque está sendo escrita com o objetivo apenas, né, de transmitir uma informação e de pedir também novas informações, de dizer o que se sente, né? Essas são as cartas pessoais, certo? Mais uma carta aí para vocês. Ó, já começa com um título aqui, advertência. A senhora, coloca o nome, residente no, aí vai colocar o quê? O endereço, prezado senhor ou senhora. Na qualidade de síndico vai colocar o nome do condomínio. E considerando as reclamações recebidas por moradores, faço uso da presente para solicitar uma melhor observância do regulamento interno do condomínio no que se refere aos limites de emissão sonora após o horário, conforme dispõe o artigo 12º. Certo do bom acolhimento a este apelo, renova expressões de estima e consideração. Aí ali é local, né? Local, dia, mês e ano, assinatura e o nome do síndico. E aí, pessoal, sobre o que vocês acham que é essa carta? Ela já começa aqui com esse título, né? Advertência. O que é uma advertência? É a comunicação de que algo está sendo feito errado e que precisa ser consertado. O que está sendo feito de errado neste caso? O dono dessa residência ou a dona dessa residência está recebendo essa advertência, por quê? Porque na sua casa ou no seu apartamento, fora do horário, né, está acontecendo muito barulho e incomodando os vizinhos. Com certeza, essa carta é de alguém que mora em um condomínio, seja de prédio ou de casas, mas é um condomínio. E aí, dá para vocês terem uma ideia de que tipo de carta nós estamos falando? Essa carta aqui é uma carta a um condômino. O que é condômino? Alguém que mora em um condomínio, certo? Mais uma carta. Aí tem lá em cima, ó, começa sempre com o local, o dia, o mês e o ano. Esse A craseado é para quem é? Aí vai o nome da empresa. Depois, Departamento de Recursos Humanos.
Faço uso da presente para me candidatar a uma vaga de emprego no quadro funcional desta empresa, anexando nesta oportunidade o meu currículo. Acredito que minha experiência profissional e formação acadêmica me conferem as prerrogativas necessárias para contribuir com o crescimento desta empresa. Para destacar entre minhas qualidades profissionais a dedicação, eficiência, pontualidade e boa interação com os colegas de trabalho, dentre outras que poderei demonstrar caso seja selecionado. No aguardo de contato, me coloco à disposição para a entrevista. Atenciosamente, aí vem a assinatura da pessoa, o nome da pessoa, o telefone e o e-mail. E aí, pessoal, quem será que escreveu essa carta? O que vocês acham? Uma pessoa que está pedindo o quê? Um emprego. Então, essa carta aqui é uma carta de apresentação para emprego. Então, a pessoa ela precisa de um emprego, ela precisa trabalhar. Então, além do seu currículo, ela está enviando uma carta de apresentação. E para quem é essa carta, pessoal? Para esse departamento aqui, ó, de recursos humanos, que é o departamento que em cada empresa faz a contratação das pessoas. Tudo bem? Mais uma carta. São Paulo, 25 de novembro de 2020. Prezados editores do Jornal Joca. Somos estudantes do quarto ano do ensino fundamental da Escola Erasmo Braga, localizada no Tatuapé. Estamos desde abril desse ano estudando em casa, com aulas online, assim como vocês, né, pessoal, que também estão estudando em casa. Tivemos a oportunidade de ler e conhecer mais o Jornal Joca esse ano. Então, em algumas aulas também, a professora Juscelia já trouxe aqui para vocês o site do Jornal Joca, vocês aprenderam como fazer as pesquisas lá. Então, esses alunos aqui da Escola Erasmo Braga, eles leram alguma coisa muito bacana lá no Jornal Joca e eles estão escrevendo para o jornal. Olha só eles contando o que aconteceu. A professora trouxe para nós a notícia Dia da Consciência Negra, Revolta dos Escravizados no Brasil, sugerida pela leitora Manuela, de 11 anos. Então, a professora deles, lá do quarto ano, trouxe essa notícia que foi publicada no Jornal Joca, mas que foi uma sugestão de uma outra leitora, que é a Manuela, que escreveu para o jornal e sugeriu que eles estivessem escrevendo sobre isso. Foi muito interessante conhecer mais sobre a luta dos escravizados, essas outras revoltas e movimentos de resistência citados na notícia. Não são tão divulgados normalmente, sendo que a luta racial é muito presente nos dias de hoje, e esses fatos são esclarecedores para entendermos mais sobre o assunto. Assim como o Zumbi dos Palmares, muitas pessoas sofrem a indiferença da cor da pele e não devemos tratar ninguém com preconceitos raciais, e sim com respeito e dignidade. Vocês contribuíram muito para o nosso aprendizado. Alunos do quarto ano B da Escola Estadual Erasmo Braga. E aí, pessoal? Que tipo de carta será que é esta aqui? Quem será que escreveu? Ó, já inicia a carta, né? Quem escreveu? Somos alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Erasmo Braga, localizada no Tatuapé. E aqui, olha a assinatura, também estão assinando a carta. Eles escreveram para quem? Para os editores do Jornal Joca, para comentar sobre uma notícia que foi publicada, que eles leram, que eles acharam interessante e principalmente, ó, dando a opinião deles, que muitas pessoas sofrem com a indiferença da cor da pele e que não devemos tratar ninguém com preconceitos raciais e sim com respeito e dignidade. Então, olha só, os alunos do quarto ano B aqui estão dando a opinião deles de que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e dignidade. E aí, pessoal, esse tipo de carta, qual será que é?
Quem será que se lembra? Esta é uma carta de leitor, porque os leitores do jornal Joca escreveram para a redação para contar sobre algo que eles leram no jornal, certo? E a última carta também começa, ó, foi escrita em São Paulo, não tem a data. São Paulo, 22 de novembro. Eu acredito que seja de 2020, porque todas as cartas que eu pesquisei lá no Jornal Joca eram de 2020. Oi, Jornal Joca. Nós gostaríamos de falar que gostamos muito do seu documentário sobre fotos malucas de animais. Até ficamos interessados em participar, mas não temos nenhuma foto surreal de animais. Como poderíamos participar? Estamos muito felizes em escrever essa carta para vocês. E esperamos que gostem da carta e publiquem no jornal ainda neste ano. Tchau. Assinado Vitor e Arthur, do terceiro ano da Escola Capítulo 1, São Paulo, capital. E aí, pessoal? Que tipo de carta será que é essa aqui, hein? Essa aqui também é uma carta de leitor. Quem escreveu? O Vitor e o Arthur, que são do terceiro ano da Escola Capítulo 1, que fica lá em São Paulo, capital. Então, eles escreveram para quê? Qual a finalidade? Eles escreveram para dizer que gostaram muito do documentário sobre as fotos de animais, as fotos malucas de animais. E que eles queriam muito participar, mas que eles não têm nenhuma foto legal para poder enviar. Mas aqui, olha só, eles deixaram no finalzinho, ó, uma pergunta: como poderíamos participar? Então, além de falar sobre algo que eles gostaram muito, eles também deixaram uma pergunta para ser respondida. E no finalzinho, eles disseram que estão muito felizes em poder escrever para o jornal Joca e que gostariam muito que a cartinha deles fosse publicada ainda este ano. Com certeza eles realizaram o desejo deles, né? Porque estamos aqui lendo a cartinha que o Vitor e o Arthur escreveram e foi publicada, tá lá no site do Jornal Joca, certo? Aqui, ó, vocês podem pesquisar na internet pelo endereço. Agora nós vamos para a tabela que está aí no livro de vocês, na página 156, certo? Então, texto 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar um pouquinho. Texto 1, carta pessoal. Texto 2, carta a um condômino. Texto 3, carta de apresentação para emprego. O texto 4, que é uma carta de leitor, e o texto 5, que também é uma carta de leitor. Então, nós vamos preenchendo algumas informações, não será possível colocar nesses quadros que são muito pequenos. Tudo bem? Então, eu sugiro que vocês façam um registro no caderno de língua portuguesa. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui, ó, qual tipo de cada uma das cartas. Então, a primeira é uma carta pessoal, a segunda é uma carta de condomínio, a terceira é uma carta de emprego, a quarta e a quinta são cartas de leitor. A primeira cartinha que apareceu na aula de hoje, quem é o destinatário? Ou seja, para quem é a carta? É para a Amanda e quem escreveu foi a Bianca. A segunda carta, quem vai receber? O morador do condomínio. E quem escreveu essa carta? O síndico do condomínio. A terceira carta, quem é o destinatário? Para o RH da empresa, que é aquele departamento de recursos humanos, que é responsável pelas contratações. Emissor, quem que escreveu? O candidato à vaga de emprego. Depois, a carta de leitor número 4. Quem é o destinatário? Os editores do Jornal Joca. E quem escreveu? Os alunos do quarto ano B. Como o espaço era muito pequenininho, não dá para colocar o nome da escola, tá? Mas se vocês conseguirem, podem colocar aí. O texto número 5 também é para os editores do Jornal Joca. E quem escreveu foi o Vitor e o Arthur do terceiro ano. Vamos agora preencher a coluna número 4, onde nós temos o assunto. Qual é o assunto da carta pessoal? Saber notícias da amiga Amanda. Então, a Bianca gostaria de saber notícias sobre a Amanda.
Da carta número 2, advertência ao morador. Ou seja, o motivo da carta, o assunto da carta era uma advertência, algo que o morador estava fazendo de errado. A carta número 3 era uma apresentação pessoal. Então, primeiro ele dizia quem ele era e depois pedia o emprego. O assunto da carta número 4 era a notícia sobre o Dia da Consciência Negra. E o assunto do texto número 5 era o documentário sobre fotos malucas de animais. Agora nós vamos para a última coluna, que é a finalidade. Para quê? Para que foi escrita a primeira carta? Para, deixa a professora minimizar para a gente poder ler melhor, para informar que logo terminará o seu curso. Então, a Bianca logo vai terminar o curso e vai voltar para a cidade dela, onde ela viveu toda a sua infância, a cidade natal, que é a mesma cidade onde a Amanda mora. E qual a finalidade da segunda carta? Advertir sobre o som alto. Então, a advertência era porque os moradores estavam com um som muito alto, em horários impróprios. Terceira carta, a finalidade era pedir um emprego. Para que ela foi escrita? Para pedir um emprego. A carta número 4, para comentar uma notícia lida. Então, para isso que ela foi escrita. E a última, também para comentar uma notícia que foi lida, né? Que é sobre o documentário dos animais malucos, certo? Pode pausar o seu vídeo agora, vou minimizar aqui para que você possa copiar aí no seu livro ou no seu caderno. Se você já terminou de copiar, então agora nós vamos responder as demais questões. A questão A e B, as questões A e B ainda estão aí na página 156. Então, número 2, responda. Letra A. Todos os textos são cartas? Esses 5 textos que eu mostrei para vocês, todos são cartas? Sim ou não? Sim, todos são cartas. Embora sejam diferentes, todos são cartas. Letra B. Qual a razão das diferenças entre os textos? Então, por que que um texto, uma carta da outra, é diferente, pessoal? Por que vocês acham? Porque cada uma das cartas tem uma estrutura diferente para atender ao objetivo ou finalidade que foram escritas. Então, cada carta foi escrita da forma como foi, porque ela tem um objetivo diferente. O objetivo da carta de emprego não é o mesmo objetivo da carta de leitor. O objetivo da carta de advertência não é o mesmo objetivo da carta pessoal. Cada um tem a sua finalidade. Tudo bem? Então, podem registrar aí no seu livro as respostas. Se você já registrou, então agora nós vamos responder a questão C, que está aí na página 157. Quais outros detalhes precisam tomar conhecimento para compreender os textos, né? Então, o que vocês precisaram saber para que vocês conseguissem compreender esses textos, essas cartas? Então, olha só, o que que nós precisamos saber? Que cada carta possui uma finalidade, um assunto, um remetente, que é o emissor, e um destinatário específicos. Então, cada carta, cada modelo de carta, ela tem o quê? Um objetivo, uma finalidade. Para que ela foi escrita? Cada tipo de carta tem um assunto diferente, como nós vimos na aula de hoje. E, além disso, cada tipo de carta tem um remetente e um destinatário também diferentes, certo? Registrem aí no seu livro a resposta. Se você já registrou tudo bonitinho, ótimo, mas se você não registrou, não se esqueça de fazer todas as correções aí
no seu livro Emai Ler e Escrever. Combinado? E eu espero você para a nossa próxima aula do nosso Movimento Aprender Mais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.